Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Ficamos aí uma semana off, descansando um pouquinho, acho que foi bom para todo mundo, deu para dar uma arejada, né? Não está sendo fácil, um ano muito difícil, coisas muito diferentes acontecendo na nossa vida, e eu acho que a semana caiu como um presente mesmo, para o Dia das Crianças, para o Dia dos Professores. Antes de iniciar minha aula, queria dar alguns recados. Primeiro, vou falar só dos PowerPoints que eu enviei para vocês. Eu enviei 2 PowerPoints referentes à produção agropecuária. Num deles, eu tenho no último slide 5 ou 6 questões, se não me engano, para serem respondidas, e as respostas, obviamente, se encontram nos PowerPoints. Então, vai ter que olhar, ler para poder responder. Eu estou pedindo para vocês, para casa, eu estou pedindo para vocês enviarem essas questões através do Clipe Escola até sexta-feira, 23/10, tá? Aviso a todos e todas. Eu estou anotando tudo, quem entrega, quem não entrega, né? Porque para chegar a uma média final no 4º bimestre, como foi também no 3º, no 2º e no 1º, né? Eu faço um apanhado geral de tudo que eu propus e de quem se envolveu de fato. Mais um aviso. A direção da escola, os coordenadores, né, nos orientaram para dar o seguinte recado para vocês. Eu acho que vocês já ouviram de outros professores, mas eu vou reforçar. Vocês devem enviar todas as atividades propostas, sejam elas provas, trabalhos, exercícios, pesquisas, lições de casa, enfim. Isso tudo é importante para que o professor chegue a uma média final. Os alunos que ficarem devendo atividades, correm o risco de ficar de recuperação, seja ela uma recuperação final ou uma recuperação que pode acontecer nas férias de vocês. O não envio das atividades implica, inclusive, em não ter média, implica, inclusive, numa reprovação. Eu acho que é muito importante, nesse momento, o envolvimento de vocês para que as coisas transcorram da maneira mais tranquila. Não é nenhuma ameaça, mas as coisas funcionam assim, certo? Então, a gente tem um compromisso com vocês e vocês têm que ter um compromisso com vocês mesmos e com as atividades escolares que são propostas. Então, eu aguardo, as aulas estão todas aí, do 1º, do 2º, do 3º BI, né? Elas são públicas, elas estão aí para que vocês vejam o que está faltando. Não adianta ficar, me diz o que eu estou devendo, agora em pleno mês de outubro, já na 2ª quinzena de outubro, eu não vou lembrar o que aconteceu lá em agosto. Então, e outra coisa, quem tem obrigação de assistir a aula são vocês. A minha obrigação é de dar a aula, de anotar o que vocês fazem. Agora, eu não sou uma agenda, né? Então, pessoal, compromisso é compromisso, tá? Então, quem está devendo, corre atrás do prejuízo. Eu sempre coloco meu e-mail, eu sempre coloco para vocês, tenho a própria agenda do Clipe Escola, para a gente manter contato. Se está devendo, faz com calma, envia, manda um recado, a gente conversa, ninguém vai ficar sem resposta, mas precisa fazer, tá bom? Vamos começar? Página 3, módulo 7, espaço rural. Bom, a gente sabe que existe o espaço urbano, que corresponde às cidades. E nas cidades, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em comércio, a gente pensa na indústria, a gente pensa nas escolas, universidades, a gente pensa na parte cultural, que envolve cinema, teatro, mas aqui a gente está falando do espaço rural. E o espaço rural me remete a quê?
me remete a atividades ligadas à agricultura, à pecuária, ao extrativismo. E a gente vai perceber que essas atividades que eu acabei de falar são atividades que demandam recursos disponíveis na natureza. E a gente vai entender também que elas são de fundamental importância para a população. A cidade e o campo, né, são dois lugares conectados. Um não vive sem o outro. Eu preciso do campo para poder me alimentar, certo? E o campo precisa da cidade para transformar seus produtos em produtos industrializados. Então, o arroz sem sacado é na indústria. O milho virá sucrilho. O cacau virá Nescau, sem fazer propaganda. Só estou mostrando para vocês a dinâmica das coisas. E essa dinâmica faz com que haja uma intensa relação entre campo e cidade. E dentro dos setores da economia, setor primário, setor secundário e setor terciário, existe uma relação muito intensa. O setor primário envolve as atividades primeiras, certo? Agricultura, pecuária, extrativismo. Dentro do extrativismo, eu tenho o extrativismo mineral, ouro, pedras preciosas, petróleo. O extrativismo animal, o leite. Estou dando um exemplo. A carne. O extrativismo vegetal, a madeira, a celulose para fabricar o papel. Dei exemplos, certo? E aí a gente chama isso de espaço geográfico brasileiro. Esse espaço geográfico brasileiro composto por 3 setores da economia. Mas o setor que nos interessa nesse momento, neste módulo, é o setor primário, o setor primário brasileiro, onde acontece o quê? O Brasil rural, onde as atividades primárias acontecem. E aí a gente tem aqui, né, as maiores economias do mundo, uma tabela. Ele está falando aqui que nesse módulo nós vamos estudar as transformações a fim de entendermos de que forma o nosso país tradicionalmente rural foi assumindo uma posição de destaque na economia mundial com sua modernização e sua urbanização, encontrando-se hoje entre as 10 maiores economias do mundo. Presta bem atenção que a tabela é de 2013, tá? Provavelmente essa tabela está desatualizada. Então, o Brasil aparece aqui nessa tabela entre as maiores economias do mundo em 7º lugar. Os Estados Unidos têm mais de 20% do PIB mundial. PIB é o Produto Interno Bruto, é a soma, né, de tudo que foi produzido no país, envolvendo os 3 setores da economia, setor primário, setor secundário e setor terciário. Agricultura, pecuária, extrativismo, indústria, comércio, etc, etc. Tá bom? Observe que ao falarmos da riqueza brasileira, falamos dos vários tipos de atividades humanas que geram o que denominamos de economia. Economia, né? O que é economia? É tudo que é produzido num país, né? Que está ligado à economia. Então, a gente planta soja para o consumo interno e para exportar também. E essa exportação gera o quê? Lucro, que está ligado à economia. Tá? Estou dando exemplos para a gente clarear as coisas aqui. Aí tem um pequeno texto na página 4, que a gente vai ler aqui assim, tá? A palavra oikonomia, do grego antigo, referia-se à administração de uma casa. Hoje, o termo economia ganhou um significado muito mais amplo. É a ciência que estuda a produção, a distribuição, a acumulação e o consumo de bens
materiais na sociedade. No ambiente de mercado, os bens e serviços têm um valor determinado, de um lado por seus custos de produção e de outro pela avaliação subjetiva que as pessoas fazem de sua utilidade. Assim, a economia é também o estudo do comportamento das pessoas em relação às trocas que fazem com as outras. A complexidade dessa ciência deriva da crescente variedade de bens e serviços que as sociedades modernas se dedicam a criar e distribuir. O que você entende sobre a administração de uma casa? Bom, eu entendo que é a organização, a distribuição de tarefas, o planejamento dessas tarefas, quem faz o quê, quem cozinha, quem varre, quem lava, pode ser até que seja uma única pessoa, quem leva o lixo lá fora, quem varre a porta. Então, é a distribuição de tarefas dentro dessa casa, eu entendo como administração de uma casa. Você acha que isso também deve ocorrer em um país? Com certeza, né? Quem varre as ruas, quem planta e colhe, quem transforma aquele produto em produto industrializado, quem transporta os produtos rurais até as cidades, certo? É o planejamento das tarefas. Quais as principais atividades econômicas a que as pessoas se dedicam atualmente? Algumas plantam e colhem, outras fazem serviços, como dar aula, dirigir um táxi, cuidar dos dentes das pessoas. Outras trabalham na indústria, outras trabalham no comércio, outras pessoas exercem cargos políticos, outras trabalham em bancos. É assim que funciona uma cidade, é assim que funciona um país. Pelo que você entendeu do texto, todas as atividades geram a mesma quantidade de riqueza? Não, porque as coisas têm preços diferentes, devido aos custos de produção e à avaliação que as pessoas fazem de sua utilidade. Exemplo, um produto industrializado é mais caro que uma caixa de maçãs. Exemplo, uma TV é mais cara que uma caixa de laranjas. Feita a página 4. Eu vou parar o vídeo e eu sigo no próximo vídeo aqui. Espera só um pouquinho, tá bom?